Todo mundo sabe que facetas em resina em dentes escurecidos sempre é um grande desafio. Mas existem algumas peculiaridades, alguns segredos para facilitar na hora da resolução do seu problema. Nenhuma faceta em resina em dente escurecido é igual e ponto final. Então você sempre vai ter uma dificuldade. Mas hoje eu vou te ajudar a como você fazer o diagnóstico e como você acertar. Por quê? Porque eu vou dividir em 3 etapas de diagnóstico, né? É um processo muito simples e muito fácil de se resolver. E assim você vai começar a melhorar as suas facetas em resina em dentes escurecidos. Foi assim que eu melhorei e você vai aprender isso comigo hoje, beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que ele é muito especial, muito detalhado, que você vai aprender na prática o que eu resolvo meus casos de facetas em resina em dente escurecido, beleza? Então, bora pro vídeo? Então, como eu falei no início do vídeo, facetas em resina em dentes escurecidos é um grande desafio. É um grande desafio quando aparece para você, porque nunca ele é igual. Todos são diferentes. Ok, então vamos logo ao ponto. Como que eu vou resolver de forma mais fácil a facilitar os meus tratamentos com facetas em dentes escurecidos? Você vai fazer um diagnóstico no terço cervical, médio e incisal. Você tem que fazer um preparo para faceta em dentes escurecidos. Não adianta você aplicar uma resina mais clara num dente cinza, que não vai resolver o seu caso clínico, né? Se o dente está cinza e o dente do lado está amarelo, você aplicando uma resina mais clara não vai conseguir resolver sem preparo dentário. E quando você faz o preparo para faceta, sempre surge um problema. O dente vai estar mais escuro ainda. Então a bomba está escondida. Eu sempre penso assim, quando eu fazer o preparo, eu já me preparo, já penso que ali vai ter um problema maior. Ok. E como que eu vou fazer o diagnóstico? Você vai ver se esse escurecimento, você vai dividir o dente em terços, né? O terço cervical, o terço médio e o terço incisal. E você vai classificar até onde está esse escurecimento. Por quê? Porque isso vai influenciar na tomada de decisão das cores que você vai utilizar naquele dente. Então vamos começar pelo terço cervical. Eu acho que esse é o terço mais complexo, ou não, o incisal também é complicado. Ele é um terço muito complicado de se resolver. Por quê? Geralmente essa área ela vai ser a área mais escura de um dente escurecido, né? Então naquela área vai ter um escurecimento maior. Então você vai ter que tomar uma decisão do quê? De se ali você vai aplicar só um pigmento, ou você vai associar um pigmento a uma resina opacificadora, ou se você vai utilizar um pigmento, uma resina opacificadora e ainda vai utilizar uma resina com dentina mais saturada. Olha que complexo, né? Então, geralmente, se ele tiver um escurecimento muito pouquinho mesmo, só um pigmento já vai ajudar. E depois você pode utilizar a resina de dentina que você trabalha no seu dia a dia, você já vai resolver aquele caso. Agora, se você tem uma pigmentação um pouquinho já maior, às vezes você já vai ter que aplicar um pigmento opacificador, um pigmento, uma resina de opacificação ou uma resina mais saturada, que eu gosto de utilizar até a Z350 de dentina, e depois utilizar uma resina de dentina ou de corpo com volume maior nessa cervical. Assim você vai conseguir resolver esse caso. Então geralmente é assim como eu vou trabalhar essas áreas, né? E tem uma opacificação muito leve. Às vezes, só uma resina de dentina, por você ter trabalhado um preparo naquela área e você utilizar uma resina de dentina, já vai cobrir aquele acinzentamento. Principalmente em casos que você está trabalhando uma resina para facetas bem claras. Então, uma resina BL2. Então, a resina BL2 de esmalte já vai saturar os dentes ao lado, né? Opacificar os dentes ao lado, na verdade, né? Então, e você nesse dente, você utilizando uma dentina e uma resina BL2, já vai opacificar muito bem, não tendo que estratificar tanto esse dente. Então,
Então, aí você já está cortando caminhos, porque é mais fácil trabalhar com uma BL2, ok? Então, beleza. O terço cervical, você vai resolver dessa forma. E o terço médio? Como eu falei, você tem que fazer o diagnóstico muito preciso. Muitos casos de dentes escurecidos, quando se faz o preparo, no terço médio, ele acaba não tendo um acinzentamento. Ele já está no aspecto de dentina normal. Então, você nem vai utilizar um pigmento, uma opacificação. Então, cuidado, porque senão você vai deixar sua faceta com aspecto leitoso. Por quê? Porque aquela área não precisa, ela está normal. Só o terço cervical está com problema, né? Então, e se eu tiver um escurecimento médio? Você vai começar já a diminuir a saturação, a espessura, vamos dizer mais facilmente, do que você aplicou na cervical. Porque, como eu falei, sempre na cervical é mais escuro do que o terço médio, na maioria dos casos, né? Então, você já vai deixando mais fina a camada de opacificador ou de resina de dentina nesse terço médio, já elevando o risco, diminuindo o risco de você ter uma faceta leitosa, né? Então, aí você vai ter mais facilidade de resolver. Então, o terço médio, você tem que ter esse controle muito bem para ter um bom resultado. Ok. E na incisal? A incisal, ela é muito complexa. Por quê? Porque você vai ter que comparar ao dente ao lado. Se você tiver um dente ao lado com uma transparência, com os mamelos bem definidos, com aspecto azulado, você tem dois caminhos. Ou você vai ter que fazer um preparo incisal para refazer essa área, né? Se ele tiver um acinzentamento muito grande nessa área, porque pense, o dente ao lado tem uma transparência, tem um azulado, tem uma transparência muito grande. Como você vai fazer para um dente acinzentado, aplicando uma resina leitosa, você ter uma translucidez nessa área? Você nunca vai conseguir isso de uma forma natural. É muito complexo você conseguir isso. Então, tem vezes que você vai ter que aumentar o preparo nessa área, ou fazer uma faceta no dente ao lado para corrigir essa translucidez e diminuir a translucidez do dente ao lado, ou três caminhos, né? Ou você trabalhar com pigmentos, né? Com pigmentos azulados e assim por diante. Mas tem vezes que o dente ao lado ele não tem uma transparência azulada, ele tem uma transparência acinzentada. Então o pigmento é muito mais difícil de você resolver, muito mais difícil, tá? Então você tem que fazer o diagnóstico muito correto. Será que está acinzentada essa área incisal? Se ela não está, ótimo. Corrija como se estivesse fazendo uma classe 4. Faça como uma classe 4, pense como uma classe 4, esqueça que é uma faceta em dente escurecido e faça como se fosse fazer um aumento incisal em uma classe 4, copiando o dente ao lado. Beleza? Ah, não. Ele tem um escurecimento muito pouquinho. Tem vezes que com a resina de dentina já vai corrigir isso aí, tá? Ok. Ele tem uma translucidez muito severa. Pense em fazer a faceta no dente ao lado para corrigir a opacidade, diminuir essa translucidez, ou faça um desgaste incisal ou trabalhe com pigmentos, com muita limitação. Você vai ter limitação no seu caso, tá? Ok, e o que eu posso refinar ainda minhas facetas em resina? Eu estou fazendo muito bem e elas estão ficando ainda na cervical muito branca. Aí você começa a refinar as suas facetas utilizando um pigmento laranja na cervical, com muito cuidado, porque tem vezes que você está fazendo um dente e você conseguiu todas as cores, mas ela ficou muito leitosa. Eu vou colocar um caso aqui que eu fiz e ficou muito branca, né? E ficou muito bom. Terço incisal ficou bom, terço médio ficou bom, e na cervical, como você teve que saturar mais, ele acabou ficando um pouquinho mais leitoso, né? E pode ser um incômodo para você às vezes, e não para o paciente. Isso é bem importante você pensar. Como que eu corrijo isso? Pigmentos laranjas. Então, os pigmentos laranjas eles vão corrigir melhor aquela área cervical, com muito cuidado. Porque se você aplicar demais, você vai acabar tendo um escurecimento novamente. Então, tem vezes que o cliente acaba pensando, opa, ele errou novamente, ele deixou cinza do jeito que estava. Então, tem que ter um cuidado muito preciso, você tem que ter uma experiência com pigmentos, testar,
vai ser um aprendizado, né? Mas essa forma de diagnóstico que eu te ensinei, esse passo a passo, com 3 pontos de diagnóstico e 3 pontos de trabalhar nessas 3 áreas, com resinas específicas, já vai facilitar demais a forma como você vai trabalhar em dentes escurecidos. Com certeza, você vai mudar o seu patamar daqui para frente em trabalhar em dentes escurecidos, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora, teste na prática.